A paz do Senhor Jesus para todos, amigos e irmãos em Cristo, né? Mais uma madrugada que o Senhor nos concede de oração, de jejum, de leitura da sua santa palavra, a Bíblia Sagrada, né? Que ela fechada é o livro dos livros, mas ela é aberta, é a boca de Deus falando conosco, né? O Espírito Santo nos direcionando, né? O ensinamento da sua santa palavra, dos seus mandamentos, das suas leis, né? E hoje nós vamos ler o Salmo 132, o versículo 1, né? O título diz assim: Promessas de Deus a Davi, né? Deus, né, sempre tem promessas para o seu povo, para seus filhos, né? Promessas essas de bênçãos, de vitórias, de salvação, né? Mesmo em meio às perseguições, mesmo em meio às lutas, aos problemas dessa vida, o Senhor nunca desampara os seus servos, seus filhos, né? A sua igreja, o povo escolhido pelo Senhor, o povo zeloso, especial e de boas obras, como diz a palavra do Senhor, né? O versículo 1, o salmista escrevendo, ele diz: Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi. Lembra deste juramento que ele fez a ti. Ó Senhor, poderoso de Jacó, eu não vou para casa, nem vou descansar. Não vou me deitar nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, né? Aqui Davi estava falando, né, da grande obra, né, do templo, né, para adorar a Deus, para cultuar a Deus, né, a grandeza do Senhor. Que nós sabemos que quem adora o Senhor em espírito, em verdade, o adora de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, né, através da palavra de Deus. E o salmista, ele tinha o desejo, né, de construir um grande templo para adorar ao Senhor, cultuar a Deus, prestar a Deus a sua adoração. E no versículo 5 ele diz: uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança, e nós a encontramos nos campos de Jeoarim. Então dissemos: vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o teu templo, com a Arca da Aliança, que representa o teu poder, e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo, e que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi, portanto não rejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de vocês forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhe dei, também os filhos deles sempre serão reis. Ó Senhor Deus, escolheu o monte Sião, e ele quis que a sua casa fosse ali, e disse: aqui viverei para sempre, e aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém. Darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem,
e o seu povo contará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhido. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus, né? Quando Deus escolheu Davi para ser rei de Israel, né, da nação de Israel, Davi era um dos 7 filhos de Jessé, né, pastor de ovelha, né, pastoreava as ovelhas do seu pai e tinha prazer, né, em cuidar das ovelhas do seu pai. Deus, quando ele olhou para Davi, ele não olhou para a sua aparência exterior, né, para a aparência de fora, não, mas ele olhou para o seu interior, para o seu coração, para para a intenção do coração de Davi, né? E Deus mandou Samuel, o profeta Samuel, preparar um azeite, né? E ungir Davi como rei de Israel. Porém, Deus tinha rejeitado Saul por conta da desobediência e dos pecados que Saul vinha cometendo diante dos olhos de Deus. Então Deus mandou Samuel na casa de Jessé consagrar Davi como rei de Israel, né? O sucessor para governar a nação de Israel. E Samuel chegando na casa de Jessé, e Jessé perguntou para ele o que ele tinha vindo fazer na sua casa. Ele disse: não vim, né, obedecer uma ordem do Senhor. E quando Deus falou com Samuel, o próprio Jessé apresentou os seus filhos, né, diante de Samuel. Cada um mais formoso do que o outro, cada um mais bonito do que o outro, né? Aparência externa, né? Aparência de fora. Porém, o Espírito Santo de Deus, que estava com o profeta Samuel, falou para Samuel: não é nenhum deste a quem eu quero ungir como rei de Israel. E Samuel perguntou a Jessé: porventura você tem outro filho, né? Jessé disse para Samuel: eu tenho um pastorzinho de ovelha que está lá no campo pastoreando as ovelhas. Samuel disse: manda chamar ele. E quando o Jessé mandou chamar o seu filho Davi, né, que se apresentou diante de Samuel, o Espírito Santo falou para Samuel: é esse o qual eu escolhi para ser rei de Israel. E Deus, pelo Espírito Santo, né, do Senhor, Samuel consagrou Davi como rei de Israel. E a partir daquele dia, a unção do Espírito Santo de Deus estava sobre a vida de Davi, né? A unção de Deus, a presença de Deus estava com ele. Por isso que Deus o escolheu, porque Deus queria que Davi fosse um homem íntegro a Deus, temente a Deus, e que fizesse a vontade do Senhor. Por isso que ele deu essa promessa que se Davi guardasse os seus mandamentos, né, Deus abençoaria a sua descendência como os reis, permaneceria, né, as gerações futuras como os descendentes de Davi sendo rei. E foi assim com Salomão, né? Deus ungiu Salomão como rei de Israel.
o qual construiu o grande templo, né, para o Senhor, de adoração a Deus, né? E ali foi colocada a Arca da Aliança, onde estava a presença de Deus. Isso no Velho Testamento, né? Quando Deus ungiu Davi como rei de Israel. Na Nova Aliança, quando o Senhor Jesus veio à terra, né? Veio morrer por nós na cruz do Calvário, veio entregar a sua vida por nós pecadores, para que hoje nós pudéssemos ter o acesso a Deus, que antigamente os sacerdotes, né, eles pegavam os animais, sacrificavam, né, em propiciação dos seus pecados e do pecado do povo, né, para que Deus perdoasse o povo, a nação, e assim fosse abençoada a nação, o povo, né? Por isso que na Nova Aliança, quando Jesus veio morrer por nós na cruz do Calvário, Ele agora é o nosso sacerdote eterno, né? Ele agora é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, né? Ele agora é o próprio sacrifício vivo, né? Na cruz do Calvário, sendo derramado o seu sangue, o transpassaram com a lança, colocaram a coroa de espinho na sua cabeça, batiam no seu rosto, cuspiam, né? Humilhavam, chicoteavam, né? O Senhor Jesus, tudo isso para que nós hoje tivéssemos o direito da salvação eterna, da vida eterna com Cristo Jesus. Pois agora o cordeiro que antigamente os sacerdotes sacrificavam foi o próprio Filho de Deus, né? O único, o primogênito, né? O Senhor Jesus, quando Ele entregou a sua vida na cruz por nós, como diz a sua palavra, né? Que agora a nova aliança do meu sangue, né? Que hoje, onde nós estivermos, o nosso sacerdote eterno, que é Cristo Jesus, nosso Salvador, o único mediador entre Deus e os homens, a quem nós devemos cultuar, adorar, derrubar nossos joelhos, clamar, é o Senhor. Ele agora é o nosso sacerdote eterno. Diz a palavra do Senhor que Ele está à direita de Deus, intercedendo por nós pecadores, né? Intercedendo para que Deus tenha misericórdia, que Deus nos dê a oportunidade de se arrepender, de ter uma vida com Deus. E hoje você não precisa mais de sacrificar animais, né? Hoje nós não precisamos mais de fazer esses rituais, né? Não, porque agora nós temos acesso a Deus pela fé, né? Pela fé, através de Cristo Jesus, nosso Salvador. Como o Senhor Jesus diz na sua palavra, que tudo que nós pedimos crendo na oração, nós receberemos, né? Que agora nós oramos diretamente a Deus através do nome de Jesus. Cultuamos a Deus, como a palavra diz aqui, ó, o versículo 16. Abençoarei tudo que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria, né? Os sacerdotes, aqueles que levam, né, a palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus, né, ao povo. A palavra do Senhor nos ensina que o maior juízo virá sobre aqueles que conhecem, sobre aqueles que ensinam a palavra de Deus. Que Deus deu a eles, aos sacerdotes, a oportunidade, né, de falarem a verdade para o povo, de ensinarem o povo no caminho certo, no caminho que o povo deve andar com temor e tremor a Deus, mas eles, né, por conta da desobediência, não falam a verdade para o povo, né? Se omitem para agradar A ou B,
e deixam de falar a verdadeira palavra de Deus, o ensinamento, onde é isto que Deus quer de nós, né? Que nós levemos o verdadeiro evangelho de Cristo ao nosso próximo, né? Ao povo, que venha reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário e se arrepender dos pecados, da maldade, da perversidade, né? E passar a ter uma vida de temor e tremor a Deus. Por isso que Deus quer que eu e você não se cale, que nós continuemos falando a palavra de Deus, genuína e verdadeiramente. Porque o valor de uma alma para Deus, né, não tem preço, não tem dinheiro no mundo inteiro, nesta geração, que pague o valor que tem uma alma para Cristo Jesus. Porque foi com seu precioso sangue que Jesus deu, resgatou, né, a nossa vida daquela vã maneira de viver distante de Deus, distante do conhecimento do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo São Pedro, escrevendo na sua carta, ele diz: não fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, nem com ouro, nem com prata, mas com o precioso sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Hoje nós temos acesso ao Senhor Jesus, a Deus, através, né, do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, do seu sofrimento. Então não tem dinheiro, meu irmão, não tem nada nesse mundo mais valioso para Deus de que a sua vida, de que a sua alma, né? Porque por isso que Jesus veio morrer por nós na cruz, né? Para que hoje nós tivéssemos o direito da salvação eterna, da vida eterna com Cristo Jesus. A missão do diabo, o Senhor fala em João 10:10, é matar, roubar e destruir, né? E nós temos visto a missão dele, ele cumprindo ferozmente essa missão, destruindo as vidas no álcool, nas drogas, no crime, né? Destruindo os lares. Então, como é que eu e você vai identificar as obras do diabo? É através disso. O diabo, ele não vai se apresentar para mim, para você, com um chifre grande, com um rabo grande, não. Ele vai se apresentar através das suas obras satânicas e diabólicas, através dos convites malignos, através dos pensamentos satânicos e diabólicos, mal. É assim que o diabo se apresenta diante de nós, né? Nos levando a se distanciar de Deus, se distanciar do amor de Cristo Jesus por nós, né? Como diz a palavra do Senhor, João 3:3, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quando o diabo se apresentar diante de mim, de você, meu amigo, meu irmão, com suas ofertas, com suas armadilhas, com seus convites satânicos e diabólicos, você tem que responder ele no nome de Jesus e dizer: para trás de mim, Satanás, o Senhor te repreenda. Porque o que Jesus quer para mim é como a palavra do Senhor ensina: eu vim para dar vida e vida com abundância. E como é que você vê o convite de Deus na sua vida, na sua família? O convite do Espírito Santo para você é através das coisas boas que Deus tem para nos dar, principalmente a nossa salvação eterna, né? O arrependimento dos nossos pecados, da vida errada, e passar a ter uma vida com Deus, uma vida de temor e obediência à palavra de Deus,
Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Então que Deus, meu querido, meu irmão, Ele ilumine o seu entendimento, o Espírito Santo, ilumine os seus caminhos, né? O Senhor Jesus disse: o meu povo se perde por falta de conhecimento, né? E às vezes nós estamos distante de Deus, da palavra de Deus, porque não queremos, né, se esforçar para conhecer ao Senhor através da Bíblia Sagrada, da palavra de Deus, né? Que Deus abençoe nosso amigo Valderedo, abençoe, meu irmão, sua vida, sua família, em nome de Jesus, tá? Que o Senhor te guarde, te livre de todo mal, em nome de Jesus, a paz do Senhor. Deus abençoe sua vida, toda a família dos amigos aí, em nome de Jesus, na nossa terra abençoada, Areia Branca, né? Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. E que Deus, né, continue abençoando as suas vidas, sua família, em nome de Jesus. Nós vamos orar nesta madrugada, apresentar a Deus a nossa vida, nossa família, né? Na velha aliança, o povo para orar, o sacerdote tinha que sacrificar pela sua vida e pelo povo. Hoje não, hoje nós temos acesso a Deus, né? Através do Espírito Santo que o Senhor Jesus nos deu, que está com sua igreja até o grande dia, onde Ele vai entregar a igreja ao noivo, a Cristo, né? Os salvos. Assim, se na vinda de Cristo nós tivermos com vida em cima desta terra, mas também se o Senhor nos levar antes da sua vinda, nós estaremos em paz com Deus, a nossa alma, né? A nossa vida, o nosso espírito estará descansando com o Senhor. Porque essa é a esperança, meu querido, meu irmão, daqueles que servem a Cristo Jesus nessa terra. Porque as demais coisas, tudo vai passar, tudo é passageiro, né? Tudo passa, como a palavra do Senhor ensina. Passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E é verdade, está se cumprindo cada dia, cada momento. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? E foi para isso que Jesus veio, para que hoje nós tivéssemos acesso aos céus através da oração, através do clamor a Deus, né? Como disse o apóstolo escrevendo no livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo São Lucas, né, o médico, ele diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, né? Aquele que se fez homem, né? Que passou por todos os momentos difíceis aqui na terra, passou por tudo, mas venceu, e nele não se encontrou pecado nenhum, né? Ele foi o sacrifício vivo, né? Ele entregou o seu sangue, derramou o seu sangue por nós, para que hoje nós tivéssemos o direito da vida eterna, da salvação eterna, através de Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador. Então que Deus nos abençoe, nos guarde, nos livre de todo mal, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso amado e querido Pai, Pai querido, Pai amado, Pai santo, Deus criador do universo, da humanidade, Deus que está no teu alto e sublime trono, acima dos céus, dos céus, acima dos querubins, como ensina a tua palavra, o único Deus a quem nós adoramos, Pai. Prestamos a nossa adoração nesta madrugada, através do sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Hoje temos acesso pela fé no Senhor, meu Deus, porque o Senhor nos deu o direito através do sangue de Jesus, do sangue da nova aliança,
do sangue que nos purifica de todo pecado, de toda maldade, do sangue carmesim, como disse o profeta Isaías, que ele nos limpa e faz as nossas vestes ficar como a branca lã, Senhor, através do sangue do Senhor Jesus. Pai, nos perdoe pelos nossos muitos pecados. Pai, nos perdoe pelos nossos pecados diante dos olhos santos do Senhor. O Senhor que não dormita nem dorme, o Senhor que contempla a tudo e a todos, Pai. Pedimos misericórdia nessa manhã ao Senhor, nesta madrugada. Como diz a tua santa palavra, meu Deus, que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, e por conta dela nós não somos consumidos. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tenha misericórdia dos nossos familiares e amigos, dos seus familiares. Tenha misericórdia, Pai, daqueles que se encontram agora aflitos, desesperados, aqueles que se encontram no fundo do poço, Senhor, no lamaçal do pecado, meu Pai, nos vícios, do álcool, das drogas, no crime, escravizado pelos demônios, Senhor. Aqueles que se encontram no engano, meu Pai, sendo enganado por Satanás, como a tua palavra diz, que a missão dele é matar, roubar e destruir. Aquela criatura está caminhando para a sua própria destruição e não desperta, meu Pai, daquele sono espiritual para clamar a ti, para pedir o socorro ao Senhor, que é o único Deus, que tem todo o poder em cima no céu e embaixo nessa terra, Senhor. Então, meu Deus, tenha misericórdia daquela vida, daquela alma. Restaura, Pai. Liberta o aflito, o depressivo, aquele que se encontra com insônia, com a síndrome do pânico, Senhor, com ansiedade, aquele que se encontra no fundo do poço, nos jogos, meu Deus, endividado, humilhado, Senhor, aquele que se encontra, Pai, doente com câncer, meu Deus, no leito de um hospital, desenganado, ou até mesmo pela medicina, Senhor. Tenha misericórdia daquela vida, daquela alma, Senhor. Tenha compaixão, Pai, do Brasil, da nação. Pai, tenha misericórdia, Pai, daqueles que fazem o bem, das autoridades constituídas pelo Senhor para a prática do bem. Tenha misericórdia deles, usa eles, Pai, com senso de justiça, como diz a tua palavra, que a base do reino do Senhor é a verdade e a justiça, Senhor. Então que a verdade prevaleça e a justiça do Senhor, Pai. Oramos pelos ministros do bem, oramos pelas autoridades do bem, entregamos elas em tuas mãos. Guarde elas de todo mal, meu Deus. Mas aqueles que estão lá praticando o mal, a injustiça, meu Pai, que o Senhor faça justiça, meu Deus, na vida de cada um deles. Oramos pelos inocentes, encarcerados, meu Deus, caluniados, defamados, humilhados, perseguidos, ó Pai, por aqueles que praticam a maldade e a perversidade. Tem prazer em praticar o mal, Senhor, faça justiça na vida deles, Pai. Faça justiça, meu Deus. O Senhor que é o dono do ouro e da prata, dono de tudo, Pai. O Senhor que exalta o rei abatido, meu Deus, e abate o rei exaltado, como diz a tua palavra. Entregamos em tuas mãos, Senhor, todos aqueles que com maldade e perversidade praticam a perversidade, Senhor. Cheios de maldade, de crueldade, entregamos eles em tuas mãos, meu Deus, nas mãos dos teus anjos, do arcanjo Miguel, Gabriel, dos querubins e dos serafins, Senhor. Dá ordem a teus anjos nessa madrugada, Pai, e desfaz todo o laço do diabo e dos seus demônios. Todo principado e potestade das trevas venham ser quebrado, todo o laço da morte, meu Pai, dos acidentes, da bala perdida, meu Deus, do suicídio, do homicídio, meu Pai, seja quebrado, laços de miséria, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nessa madrugada, seja desfeito todo o mal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, Senhor, assim na terra como no céu.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre, Pai. Entregamos em tuas mãos a minha vida, a vida dos meus familiares, Senhor, da minha esposa, da minha mãe, minha irmã, meus irmãos, toda a minha família, meu filho e família, Senhor. Entregamos ali a empresa onde trabalhamos, meu Deus, oramos pelos diretores, seus familiares, abençoe a todos. Pai, abençoe cada funcionário ali, o trabalho das suas mãos, a empresa, prospera, Senhor. Envia multidões de clientes do bem, famílias do bem, abençoe ricamente, Pai. Abençoe a nossa nação, o Brasil. Como diz a tua palavra, bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Oramos pela tua igreja, pelo teu povo, aqueles que levam a preciosa semente, a tua palavra, Senhor. Abençoe cada um deles, os sacerdotes que verdadeiramente fazem a obra como um verdadeiro sacerdote do Senhor, representante de Cristo aqui na terra, Pai. Abençoe eles, abençoe a família, guardando e livrando de todo mal. Meu Deus, oramos pela nação de Israel, pela salvação de Israel. Oramos pela África, pelos cristãos, Senhor, que estão sendo massacrados lá, meu Deus, por conta dos mal, dos perversos. Meu Deus, faça justiça. Guarda teu povo, a tua igreja, a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus continue abençoando a sua vida, hoje e sempre. Amém. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus. Um sono reparador, uma semana de salvação na sua vida, na sua família, de livramento, de proteção, de prosperidade, né? Que o Senhor venha abrir grandes portas na sua vida, abençoar as suas finanças, abençoar todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Você que é o nosso amigo aqui no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube, né? @PR João Maria. Você vai se inscrever no nosso canal, vai dar um like, vai compartilhar a oração, os vídeos, a palavra de Deus, né? Para seus familiares e amigos. Se você deseja, se inscreva lá na descrição, colocando o nome dos seus familiares, dos seus amigos, né? Para que nós possamos estar em oração pela sua vida e pela sua família. Esse propósito que nós estamos, né, a partir de meia-noite, de oração, de jejum, de leitura da palavra de Deus, em prol da nossa vida, da nossa família, em prol da sua vida e da sua família também, né? Para que Deus venha ricamente abençoá-los em nome de Jesus. Todas as outras palavras que Deus falou na Bíblia Sagrada, escreveu através do Espírito Santo, seus servos, os santos profetas, todas elas, o maior conselho que nós temos na Bíblia, o apóstolo escrevendo, o Senhor Jesus pelo Espírito Santo, ele ensina: orai sem cessar, né? Deus trabalhou 6 dias, no 7º descansou. Mas a única coisa que a Bíblia manda a todo momento da nossa vida é orar sem cessar. É orar sem cessar. Porque é através da oração que nós se chegamos a Deus, né? Buscamos a sua presença. O Espírito Santo nos preenche, nos molda, né? Através da oração, da palavra de Deus, da leitura, do conhecimento, passamos a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Então que Deus abençoe, meu querido, meu irmão, a sua vida, a sua família. Fique com Deus. Se o Senhor nos permitir, a partir da meia-noite estaremos aqui amanhã, né? Orando, clamando a Deus, entregando a nossa vida, a nossa família, a sua vida, a sua família nas mãos do Senhor. Espero que você também
tire o seu momento para orar a Deus, né? Orar a Deus significa você pedir tudo que você necessita a Deus, né? No nome de Jesus, né? Pedir pela sua vida, pela sua família, sua salvação. Se você está passando por momentos financeiros difíceis, você orar pela sua vida financeira. Se é no seu casamento, você pedir a Deus pela sua vida sentimental em oração. Se é na sua saúde, você pedir a cura a Deus, porque Deus, meu querido irmão, Ele é a fonte de tudo, né? Ele é a fonte que nunca seca, né? Ele está pronto a todos os momentos a nos ajudar quando verdadeiramente se voltamos para adorar ao Senhor Jesus. Então que Deus abençoe a todos. Tenha uma boa madrugada em nome do Senhor Jesus.